Olá, eu sou André Caldeira e esse é mais um episódio da nossa série Conversas com Propósito. A conversa de hoje foi com a Thaís Moriyama. Confira o trecho a seguir. Vou te pedir, tem algum livro marcante na tua vida que você pudesse compartilhar aqui com o pessoal que nos acompanha? Isso é uma coisa interessante de você perguntar um livro. Pra gente que é médico, você pergunta de livro, vem um monte de artigo científico muito legal, que eu queria que vocês lessem. Mas que talvez não seja o caso. E eu tô pensando num livro que sirva para num contexto mais generalizado para as pessoas. Um livro que tenha te marcado, alguma coisa que está com você até hoje, pode ser uma leitura mais recente ou mais lá de trás. Então, eu tenho alguns livros que me marcaram muito, mas que eu acho que possivelmente não fariam tanto sentido para a maioria das pessoas. Um livro que, para mim, é muito especial, porque se conecta muito com a minha história, até transgeracional, é um livro de cartas de não sei se vocês sabem, quem fundou o judô no Japão, quem trouxe essa codificação, é uma pessoa que chama Jigoro Kano. Ele foi um pedagogo, ministro da educação japonês. E ele é um cara brilhante, foi brilhante na época dele. E o que ele fez foi traduzir, o que ele cria com o judô é um método de compartilhar com a humanidade tudo que ele tinha de gratidão pelo quanto o Japão recebeu da humanidade. E ele olha para o país dele, ele fala que ele acha que talvez a coisa mais preciosa que o Japão tem para contribuir com a cultura mundial é a educação moral. Então ele desenvolve o judô não porque ele queria transmitir o ensinamento de uma luta. Ele queria criar um método de compartilhar com o ocidental a educação moral japonesa. Olha só. Ele pensa em usar várias coisas, ele era cultíssimo, ele tinha sido educado nos melhores colégios, nas melhores universidades. Ele tinha tido acesso a um treinamento marcial muito diferenciado, ele era muito talentoso do ponto de vista marcial. Mas ele pensa inicialmente em usar outras artes, como dança, enfim. Ele só queria ter uma atividade para atrair pessoas. E ele queria atrair principalmente jovens, porque ele acha que o momento mais propício de influenciar a vida de uma pessoa é a juventude. E aí ele fica pensando se ele usar, o que ele usar, ele chega à conclusão que tem que ser um esporte, porque o jovem gosta de esporte. Ele pensa em usar natação, porque é muito saudável e tudo, mas ele pensa que a natação é muito útil no Japão, que é uma ilha, mas não é útil em outros lugares do mundo. Não é acessível para outras pessoas. E ele chega à conclusão que tem que ser um esporte competitivo porque isso atrai o jovem. E aí ele pensa lá, ele sabia lutar e tal, ele usa o judô. Mas ele transforma a arte marcial que ele recebe, né, que era muito mais perto do jiu-jitsu, para que os golpes não possam ser lesivos, para que não possa você machucar o outro. Machucar. Né? Mas o lindo dessa história toda que eu estou falando é justamente entender essa trajetória de uma pessoa que era muito jovem, muito brilhante. E ele se pergunta no final da faculdade o que eu quero da minha vida. O que vale a pena gastar uma vida fazendo. Que coisa linda. E ele sabe... Qual que é o título do livro? O livro é The Mind Over Muscles. A mente por detrás dos músculos. The Mind Over Muscles. Olha só. De Jigoro Kano. Enfim, vou concluir bem rapidinho. Acho que vai acabar o bate-papo só com essa pergunta. Imagina. Mas enfim... Basicamente, ele está lá, é muito lindo nas cartas, você entende que ele está jovem, entendendo, ele está se perguntando desde muito jovem o seguinte, eu sei que eu tenho muito talento, ele tinha facilidade intelectual, ele falava muitas línguas, o que era incomum para um japonês da época, ele era totalmente fluente em inglês, ele tinha acesso à estrutura social, desde a mais alta aristocracia até, né, pessoas mais comuns. Ele era bom de esporte, ou seja, ele era um cara bom em muita coisa. Ele reconhece esses talentos dele, mas com muita humildade, não com arrogância. Mas ele entende que ter esses talentos é um nível de preciosidade que não pode ser desperdiçado. E quando ele ainda é jovem, ele se pergunta o que vale a pena viver uma vida para fazer. E ele chega à conclusão que de tudo que ele poderia escolher, porque ele sabe que se ele escolhesse ser um homem de negócios, ele seria um homem de negócios ricos, que se ele escolhesse ser um diplomata, ele seria um diplomata de sucesso.
Se ele quiser ser um político, ele potencialmente poderia ser um político, ele sabe que ele tem possibilidades, ele fala, só vale a pena gastar uma vida com desenvolvimento humano. E então ele faz pedagogia. E quando ele termina, ele decide que o que ele quer deixar para a humanidade é esse método de educação moral, então ele faz a codificação do judô, como esse método de educação moral. E nesse livro ele explica um pouco os princípios filosóficos e como ele vai fazer para transmitir os elementos do que ele chama de educação moral para uma criança. Então, é um livro que me marca muito, porque a coisa que mais me marca nesse livro é isso de você se perguntar quando você ainda está no auge do seu potencial, quando você ainda tem energia, você tem possibilidades, o que eu posso fazer do meu tempo que vai fazer a minha vida ter valido a pena. Muito lindo, Thaís. Olha, isso é propósito. E aí, o que na sua vida você quer deixar como legado quando você não estiver mais aqui? Se você pudesse completar essa frase, a Thaís foi uma pessoa que... O que você quer que as pessoas complementem essa frase quando você não estiver mais nessa existência? Se eu puder deixar alguma coisa, se eu tiver condições, evolução suficiente para poder ajudar, a área que mais me toque, que eu quero poder ajudar, é as pessoas a viverem mais saudáveis do ponto de vista mental. Mais capazes de escolher, que é, para mim, a melhor definição de saúde mental. É você poder escolher o que você faz. Já o nosso processo de adoecimento mental é esse afastamento da possibilidade da escolha. Seja porque você não é mais capaz de ver o mundo como ele se apresenta para você, seja porque suas emoções te bloqueiam, te travam, seja porque você não é mais protagonista da sua própria história. Então, queria ajudar as pessoas a estarem inteiras mentalmente para poder escolher.